pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica do Magnus Carlsen enfrentando aí um jogador grande mestre chamado Wojtek Plat. Essa é uma partida que ele tá jogando no Title Tuesday, então é uma partida de Blitz que está sendo jogada online, na qual o Magnus joga um gambito que eu nunca tinha visto na vida. Um gambito super raro, foi jogado pouquíssimas vezes, né, tanto online quanto no tabuleiro, e o Magnus dá uma aula, ele joga a posição perfeitamente. Então, bora dar uma olhada. As brancas jogam com o peão na casa de E4, e o Magnus opta por cavalo em C6, que é a defesa Ninzovic. A ideia da defesa Ninzovic é deixar as brancas expandirem no centro do tabuleiro com o peão na casa de D4, e depois contra-atacar o centro ou com D5 ou com E5, os dois são muito bem jogados. Isso normalmente leva a posições fechadas, né? Por exemplo, se você joga um E5, você dá a chance do jogador de brancas avançar, pegando espaço, e é o tipo de posição que o Magnus adora, né? Ele vai te massacrar no jogo posicional. Então, quando vem cavalo na casa de C6, o jogador de brancas opta por cavalo em F6, que é conhecido como a Ninzovic recusada. O que ele tá falando? Olha, vamos jogar algo normal? Utilize desse momento para jogar peão em E5 e a gente transpõe, talvez para uma Ruy Lopes, talvez para uma italiana, qualquer coisa menos a Ninzovic. E é nessa posição que surge o gambito do Magnus. Ele joga peão na casa de F5, que aparentemente é um lance teórico. Isso daqui se chama gambito contra gambito colorado, não é nem gambito, é contra gambito colorado. E é um gambito que eu nunca tinha visto na vida, né? E provavelmente vocês também nunca viram. Essa daqui, esse é um lance que o computador não gosta nem um pouco, ele já dá uma vantagem expressiva para o jogador de brancas, e infelizmente nós temos a posição do gambito recusado aqui, porque o Wojtek ficou com talvez um pouco de medo de entrar na linha do gambito, e ele jogou D3 apenas apoiando aqui o centro do seu tabuleiro. Mas a ideia geral para as brancas deveria ser tomar o peão aceitando o gambito, e acredite ou não, as brancas estão praticamente ganhas nessa posição, porque a movimentação do peão de F vai levar a vários problemas para as pretas. Então a linha aqui seguiria peão em D5, o jogador de pretas querendo recuperar o seu material, o melhor lance para as brancas é bispo em B5, querendo o quê? Tirar o cavalo para a casa de E5 e poder tirar a dama. Então aqui as brancas devolvem o peão, jogam o cavalo em E5 e você não tem nada melhor a fazer nessa situação do que defender o seu cavalo, né? Jogar como o bispo de volta para casa de D7, defendendo o cavalo, ou como dama em D6, defendendo o cavalo também. E a ideia para as brancas seria tomar e depois aproveitar do enfraquecimento do peão de F com dama em H5, e as brancas ganham um peão à força aqui, né? G6 é aquela tática bem comum, cavalo por G6. E as pretas estão completamente perdidas. Ainda dá para você jogar, ainda dá pra jogar cavalo em F6, né, atacando a dama do adversário. Se ele tentar, sei lá, tomar a torre, ele perde a dama, porque é a dama que tava dando cheque. Mas depois de dama na casa de H3, as brancas estão muito bem, obrigado. Mantém a cravada, a torre ainda tá caindo. Você vai ter que jogar, sei lá, torre em G8, alguma coisa assim, né? É uma posição bem ruim para as pretas, se as brancas souberem o que estão fazendo, mas é uma linha obscura, você teria que saber a teoria, e claramente o jogador de brancas não estava familiarizado com a teoria e jogou peão na casa de D3. E daqui em diante, né, o Magnus vai jogar literalmente com precisão perfeita. Daqui em diante, a mesma coisa do Wojtek tá enfrentando o Stockfish no nível máximo. O Magnus só joga os melhores lances do engine, um atrás do outro. Todos os lances são o top lance do engine até a partida acabar. Então, assim, é uma partida espetacular. Magnus joga peão em E5, ele segue gambitando o peão, né? Só que as brancas já deixaram muito claro que não querem tomar, jogam bispo em G5, desenvolvendo com tempo na dama. E o Magnus aproveita dessa oportunidade para desenvolver bispo em E7, lida ali com o ataque na dama e ao mesmo tempo força um pouco de desenvolvimento rápido, porque a gente tá ameaçando ganhar o bispo, certo? Então depois de bispo toma, a gente desenvolve o cavalo retomando, e as pretas, na verdade, agora tem uma vantagem confortável de desenvolvimento. É como se o jogador de pretas estivesse jogando de brancas, porque a gente já tirou duas peças e temos dois peões no centro, enquanto o adversário só tirou uma peça. E, sendo sincero, a maneira que as brancas jogaram essa abertura não tá muito feliz, né? O bispo tá meio preso por dentro da cadeia de peões, certo? É uma posição um pouco mais chatinha para as brancas jogarem. Branca joga um cavalo em C3 desenvolvendo, as pretas fazem o roque, e aqui o Magnus vai provavelmente em algum momento tomar na casa de E4 e jogar para abrir a coluna F e utilizar desse gambito para ter pressão ao longo da coluna F de ataque em cima do rei do jogador de brancas. Brancas jogam bispo em E2, desenvolvendo e preparando o roque. O Magnus joga peão na casa de D6, que é um lance natural também, preparando para tirar o bispo de casas claras. E nessa posição, o jogador de brancas joga um lance que é extremamente lógico, é um tipo de lance que faz todo o sentido pelos princípios do xadrez,
mas é um lance que é incorreto nessa posição especificamente, porque o cálculo não vai permitir que dê certo. Ele joga peão na casa de D4, tentando romper o centro do tabuleiro. Se você está familiarizado com esses gambitos estranhos, onde o F5 é jogado, tem o gambito Rousseau, que eu acho muito legal da italiana, tem o gambito Lucchini, também vem da italiana, tem a defesa Schliemann, que vem da Rui Lopes, e tem, enfim, várias posições de gambito do rei, onde pretas mesmo vão romper o centro com D5, isso tende a ser a refutação, né? A ideia é, contra um gambito que move o peão de F, assim, na abertura, normalmente romper o centro vai ser bom, porque se você movimenta o peão de F, você expõe o seu rei. Então esse lance D4 gera algumas ideias. Gera a ideia do quê? De bispo C4 cheque, de cavalo em G5, gera a ideia de atacar o rei exposto do jogador de pretas. No entanto, aqui nessa posição, como foi dito, o Magnus tem como não somente manter o centro fechado, como utilizar desse erro para ganhar bastante espaço. Então, ele vai fazer aqui o manejo do centro de maneira perfeita. Primeiro ele toma em E4, que é bom por várias razões, mas principalmente é bom porque vem com ganho de tempo, né? E também porque abre a torre. O adversário, é claro, é forçado a retomar, e agora, obviamente, o Magnus quer manter o centro fechado. Se o centro se abre, de repente o rei dele estar exposto se torna um tema que o jogador de brancas pode explorar. Querendo fechar o centro, ele joga D5 com o tempo no cavalo, não somente fechando a diagonal, não vai ter bispo por aqui, como também pegando espaço, e quando o cavalo vai para a casa de G3, ele mantém o centro fechado, jogando o peão na casa de E4, e agora a posição está estrategicamente uma delícia de jogar para o jogador de preta, certo? O centro está fechado, você tem linhas abertas para atacar na ala do rei, o jogador de brancas vai ter que de alguma maneira tentar romper o centro com o peão na casa de C4, mas o ataque do jogador de pretas está muito fácil de jogar, como vocês verão. O jogador de brancas aqui, não querendo jogar de maneira ultra mega passiva, cavalo D2 e ser atropelado, opta por cavalo em E5, que é uma decisão um tanto questionável, porque você pode simplesmente tomar o cavalo, deixando as brancas com um peão extremamente frágil na casa de E5. Mas a decisão das brancas de fazer isso se dá pela ideia de pelo menos abrir as linhas aqui para a dama pressionar o peão de D. As brancas no futuro vão jogar peão em C4, tentar estabelecer D5 como uma fraqueza e jogar para pressioná-lo. Pelo menos tem que ter algum ponto de contra-jogo. Então o Magnus solidifica aqui o ponto D5 jogando C6, montando uma fortíssima cadeia de peões. Nós temos o roque por parte das brancas e cavalo em G6, ameaçando o peão de E. E nessa posição, pro crédito do Wojtek, né, ele joga muito bem, porque nesse caso você realmente não quer tentar defender o peão de E, certo? Defender esse peão de E é meio inútil, é muito fácil de pretas ficarem atacando o peão várias e várias vezes, é muito fácil jogar torre 8, dama em E7, o peão vai cair. Então o que as brancas fazem? Elas gambitam o peão por atividade com o lance peão em C4, rompendo o centro do tabuleiro com uma ruptura de cadeia de peão. Oferecendo essa troca no meio da cadeia, o jogador de brancas quer o quê? Tomar na casa de D5 para estabelecer D5 como uma fraqueza, estabelecer D5 como um peão alvo. E caso o Magnus vá tomar esse peão agora, né, joga, por exemplo, cavalo por E5, e depois de peão toma, o jogador de brancas tem contra-jogo e tá muito bem, na verdade, na posição, porque o centro aberto, mesmo que esses peões estejam fortes no centro, né, vai favorecer o jogo contra o rei que está exposto. Então, algo como dama em B3 já começa a gerar táticas, porque crava o peão de D, aí depois vai vir, por exemplo, cavalo por E4, né? Mesmo que você jogue bispo em E6 aqui tentando alguma coisa, cavalo por E4 ainda pode ser jogado, porque o bispo tá sem defesa, vai vir torre D1, né? O jogador de brancas vai ter contra-jogo. No entanto, como foi dito, o Magnus tá jogando isso daqui exatamente igual ao Stockfish. Então ele não tá interessado no que ele joga cavalo em F4. Melhora uma das suas peças, utilizando da vantagem de espaço para trazer o cavalo, pressionando o bispo. No próximo lance ele quer fazer o quê? Ele quer trazer a dama e ele quer jogar coisas como bispo na casa de H3, cavalo na casa de H3, cavalo por G2. É o jogo de sacrifício, é o jogo de, enfim, né, tática que vai simplesmente massacrar o adversário que tá jogando sem espaço. As brancas tomam no centro, estabelecendo o peão como fraco, e jogam um lance questionável, dama na casa de D4. Esse lance, sendo sincero, acredito que é para botar mais pressão em D5 no longo prazo, ao mesmo tempo que defende o peão, mas abre aqui vamos dizer assim, abre caminho para algumas táticas bem bonitas, e o Magnus capitaliza trazendo mais uma peça para o ataque. Nós temos dama na casa de G5. E só para demonstrar, certo, o que aconteceria aqui caso o jogador de brancas jogue um lance natural, esse dama em G5 vem com uma ameaça muito grave e um lance assim extremamente bonito. A ideia seria, caso o adversário jogue um lance como torre em C1, tem uma tática muito legal aqui com bispo em H3.
Olha que bacana. Bispo em H3 é muito legal porque força a vitória de material, força a vitória do peão de G e a exposição do rei do jogador de brancas. Porque nesse caso, se você toma o bispo, você se coloca numa cravada. Aí a gente tem cavalo por E2, ganhando a dama do adversário, né? Na partida mesmo, o jogador de brancas jogou peão na casa de F3, e mesmo que eu já tenha te mostrado que o tema vai ser cavalo por E2 ganhando a dama, né? Esse teminha aqui vai poder ser explorado. O Magnus, no lance de número 17, joga nessa posição, forçando a vitória da partida. Então esse é o momento que eu peço para você pausar o vídeo, tentar encontrar aqui a tática belíssima que deixa o Magnus com uma vitória com 99% de precisão. Dá pra você dizer que é 100% de precisão, porque o único erro que ele teve foi um lance de livro, que foi oferecer esse gambito. Para aqueles que foram capazes de ver dama por G3, meus parabéns. O Wojtek nesse dia estava enfrentando praticamente o Stockfish. A ideia do sacrifício você já entendeu. O cavalo defende o bispo. Quando se toma a dama, uma peça cai limpa. Por consequência, depois do dama por G3, Wojtek abandona a partida e nós temos uma vitória num gambito desconhecido contra um grande mestre em apenas 17 lances. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.